Boa tarde, queridos alunos do nono ano C. A próxima tarefa foi dividida em duas partes. Hoje, vocês vão copiar a tarefa, o assunto, vão ver a explicação que eu vou dar, vão prestar atenção. Depois que vocês copiarem o assunto, vocês mandam um ok que terminou de fazer a cópia do assunto no caderno. Então, qual é o assunto que a gente vai ver hoje? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. É um dos assuntos mais importantes do nono ano e é uma base para o ensino médio. Então, ele diz, olha, a trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distâncias envolvendo triângulos retângulos. Na antiguidade, matemáticos utilizavam o conhecimento adquirido em trigonometria para realizar cálculos ligados à astronomia, determinando a distância quase que precisa entre a Terra e os demais astros do sistema solar. Atualmente, a trigonometria também é bastante utilizada. Para compreender o seu uso, é necessário assimilar alguns conceitos. Então, aqui eu tenho o desenho de um triângulo retângulo que a gente vai estudar. Então, por que é triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles que são menores que 90 graus. Aqui eu tenho dois catetos e tenho a hipotenusa, que é sempre o maior lado da hipotenusa. Então ele diz, olha, note, aí aqui ele fala, note que o maior lado é denominado de hipotenusa e os outros dois lados de cateto. A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Fica de frente ao ângulo reto. Ângulo de 90 graus. Além do ângulo reto, há dois ângulos agudos, alfa e beta. Aqui são letras gregas. A trigonometria estabelece relações entre os ângulos agudos do triângulo retângulo e as medidas de seus lados. Então, vamos ver as relações. Então, a primeira relação é o seno. O seno de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, essa formulazinha que é o do seno. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cosseno vai ser cateto adjacente, veja, é dividido pela hipotenusa. Olhando aqui... Aí aqui eu tenho a figura, olha, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta, tá certo? Aí lá embaixo a gente vai ver como é que a gente vê esses catetos aqui, como é que usa os catetos. E o último, a tangente. A tangente de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas três definições vocês vão levar até o ensino médio, até o terceiro ano. Não muda essas definições. Então, agora vamos ver como a gente usa essas definições. Então, vamos lá. No desenhozinho que eu tinha lá em cima, eu coloquei a letra A, B e C. Eu tenho o seno... os ângulos alfa e beta. E aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Então, para o ângulo alfa, eu quero saber o seno de alfa. Então, se a formulazinha é qual? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o que está na frente do ângulo. Então, o cateto oposto vai ser quem? A. E a hipotenusa é quem? C. Aí depois eu quero saber... O cosseno, qual é a formulazinha do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o que fica do lado do ângulo. Então vai ser B sobre C. E por último a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é quem? Que a gente já viu. O A.
E o cateto adjacente é quem? O B. Aí agora eu vou fazer para o ângulo beta. Olhe como muda. Para o ângulo beta eu vou usar a mesma fórmula. Olha. Cateto oposto sobre hipotenusa. Já sei que o cateto oposto é o que fica de frente para o ângulo. Então vai ser o quê? B sobre C, que é a hipotenusa. A hipotenusa não muda a posição dela. Depois eu vou achar o cosseno de beta, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente já sabe, a adjacente é o que fica ao lado do ângulo. Então vai ser A sobre a hipotenusa C. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só vai mudar, vai ser o contrário, vai ser B sobre A. Além desse, eu dei outro exemplo. Dei outro desenho já com números. Aí eu dei alfa, beta, dei os números 4, 5 e 3. Aqui eu tenho os catetos e aqui eu tenho a hipotenusa. Aí eu vou usar a formulazinha. O seno de alfa, a gente já sabe que o seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente já sabe que o ângulo que está na frente, então vai ficar 4 sobre 5, que é a hipotenusa. Olha aqui, ó, 4 sobre 5. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o número que está junto dele. Vai ser 3, olha, 3 sobre 5. E a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai ser 4 sobre 3. Agora eu quero em relação a beta. Beta, quem vai ser o cateto oposto agora? Vai ser 3 sobre 5, que é a hipotenusa. Quem vai ser o cateto adjacente? 4 sobre 5. E a tangente só é trocar. Quem vai ser a tangente? 3 sobre 4. Tá certo? Sempre prestando atenção nisso. Cateto oposto que está na frente do ângulo. Cateto adjacente é o que está ao lado do ângulo. Aí o exemplo 2 eu disse, sabendo que seno de alfa é igual a 1/2, determina o valor de x no triângulo retângulo. Eu dei o seno. O que é o seno? Aí aqui eu disse, o seno vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser 8 sobre x. Mas eu não dei o valor do seno, que é 1/2, então fica 1/2 é igual a 8x. Aí eu faço 1 vezes x é igual a 2 vezes 8. 1 vezes x, x. 2 vezes 8, 16. Então, quando vocês terminarem de copiar, diga no grupo que terminei. Até a próxima.